O lipedema ainda é pouco conhecido, mas tem ganhado destaque nos últimos tempos, principalmente na internet, a partir de diversas celebridades que compartilham o diagnóstico da doença. Mais recentemente, gente, as discussões sobre essa condição vieram à tona, porque a influenciadora digital Luana Andrade morreu após complicações de uma lipoaspiração no joelho. Ela sofreu uma embolia pulmonar maciça durante o procedimento. De acordo com os amigos e familiares da Luana, ela tinha lipedema e sempre teve vontade de fazer a cirurgia para a retirada da gordura localizada no joelho. E essa é a vontade de muitas mulheres diagnosticadas com a doença. A Sara Fonseca, que é professora, descobriu que tem lipedema e desde então faz tratamento para a doença. Ela contou para a repórter Fernanda Pontes como foi o diagnóstico e como lida com o lipedema no dia a dia. Vamos assistir. Sara sempre lutou contra a balança. Desde pequena, achava apenas que não conseguia emagrecer por apresentar concentração de gordura em locais específicos do corpo. O inchaço que eu tinha nas minhas pernas, que eu não sabia o que era, achava que era retenção de líquido. E o acúmulo de gordura em determinadas regiões também, que me deixava muito assim, incomodada. Né? Eu sempre fiz atividade física e nunca eu tive um resultado legal devido ao problema de lipedema, que é o acúmulo de gordura nas regiões das minhas pernas. O meu caso é nas pernas. Eu faço drenagem linfática, né? Atividade física, que não pode ficar sem. Faço um acompanhamento com nutricionista e nutróloga, psicológico, né, que eu faço com a psicóloga o tratamento psicológico, porque não é fácil para gente que tem o linfedema e o lipedema, mexe muito com o nosso psicológico. E enfaixamento. Eu me enfaixo uma vez na semana e usando meia, 24 horas eu estou de meia. Como vimos ao longo do programa hoje, o tratamento para o lipedema pode ser clínico ou cirúrgico, né? Mas quais são as cirurgias indicadas para tratar o lipedema? Quais são os riscos, né, desses procedimentos? O cirurgião plástico Célio Oliveira, que é cooperado da Unimed BH, vai explicar para a gente agora. Doutor Célio, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu começo te perguntando, né? Hoje aqui no programa a gente já citou que a cirurgia vai ser a última opção. Tá certo isso? Sim, correto. O lipedema não é uma doença nova. Pela primeira vez ela foi descrita em 1940 pela Clínica Mayo, porém ela veio ganhando os holofotes nos últimos anos, né? Principalmente nos últimos meses, nos últimos dias, devido às ocorrências que tivemos recentemente. A cirurgia é um tratamento adequado, porém não é a primeira escolha. Mesmo que indicado, ela não deve ser feita sem um preparo do paciente. Sim, então antes aí de chegar a esse ponto da cirurgia, né, quais são as opções para tratar o lipedema? São tratamentos clínicos, multiprofissionais, que vão englobar aí psicólogos, nutricionistas, endocrinologistas em algumas situações, que precisa avaliar como é que está o metabolismo do paciente, afinal de contas a doença é uma doença metabólica e vascular. Então, um cirurgião vascular também pode ser chamado a avaliar o paciente. Sim, a Sara comentou, né, que ela faz drenagem, né? Essa sequência de tratamentos que ela faz segue nessa linha mesmo, né? Tá certo. Quais são as terapias assim envolvidas? Eu pensei até nessa drenagem, o que mais que as pessoas normalmente recorrem? Existem alguns aparelhos que podem ajudar, mas o principal é a competência do profissional que está lidando com o paciente. Uma máquina não faz nada se não for bem conduzida, né? Então, a drenagem linfática é a porta de entrada desses tratamentos. Quando você verifica que aquele tratamento não foi sozinho eficiente, você vai galgando os degraus seguintes até chegar, quando necessário, à cirurgia. Sim, então tem que ter essa noção assim de ir com calma, né, Célio? E não adianta também querer fazer que o profissional resolva o seu problema. Tem o lado do paciente. O paciente precisa também mudar seu estilo de vida, fazer uma reeducação alimentar. E é preciso ter em mente que isso não é para um tratamento, tipo uma infecção de urina, que eu tomo antibiótico, sarei e não preciso mais tomar aquilo. Não, isso é uma mudança de vida. O paciente tem que continuar o tratamento para todo o resto da sua vida. Ele não pode, fiz a lipo, tratei, fiz a cirurgia, não.
tem que continuar com aquele tratamento clínico, porque senão volta tudo. É um conjunto de fatores ali envolvidos. Agora, a gente já Exatamente. falou que a cirurgia vai ser a última opção, mas muita gente busca como primeira, né? Quais são as consequências disso? Olha, toda cirurgia é um procedimento de risco. Então, você tem que analisar muito antes de se submeter a um procedimento cirúrgico. Você tem pacientes que acham que a cirurgia vai resolver todos os problemas dele e, infelizmente, isso não acontece e ele vai se frustrar, por mais bem feito e bem sucedido que o procedimento tenha sido. Todo procedimento tem risco de intercorrências, haja visto o caso relatado por você no início. Não há como a gente fazer um procedimento médico sem estar correndo algum tipo de risco. Sim. Então, é muito importante que a gente tenha em mente isso, discutir com o seu cirurgião qual é a indicação e quais são os limites que essa cirurgia pode trazer de benefício. Sim, então a gente vê ali que tem que ser avaliado minuciosamente, né? Assim, em último caso, mas quando de fato vai ser indicada? Você falou que tem que passar, né, por todas as etapas. Ela vai ser indicada quando nenhum dos outros tipos de tratamento estão funcionando, é isso? Não necessariamente. Para fazer a lipoaspiração, você precisa preparar o paciente, como já falamos. Então, o paciente faz drenagem, faz uma dieta, faz um tratamento vascular, se ele tiver algum comprometimento de varizes. Pode estar associado, em casos mais graves, o linfedema, que é outro problema, que caso seja necessário também tem que ser tratado primeiro. E depois de todos esses processos que foram feitos, dependendo do que acontecer, pode ser necessário, além da lipoaspiração, até mesmo a cirurgia para retirada de excesso de pele. Entendi. Então, vai avaliando cada caso, né? E vai acompanhando ali esses tratamentos e se vê que realmente não funcionou, a cirurgia entra. Não é que não funcionou, não foi suficiente. Entendi. Existe uma melhora, mas aquela melhora não chega a trazer a paciente a uma normalidade que dê a ela um conforto físico. Às vezes a cirurgia não é para dar a ela uma beleza específica, é para dar a ela um conforto físico. A cirurgia plástica convencionou-se dividir em estética e reparadora, mas toda cirurgia estética ela é reparadora. Por que você vai fazer uma cirurgia estética? Porque não está bonito aquele lugar, então você vai reparar aquele defeito. Se ela está recuperada, está bem, tratou toda essa parte crônica da doença, ficou localizado alguns problemas, aí entra a lipoaspiração para finalizar o tratamento. Mas ela pode vir antes, numa forma de já dar um avanço melhor, mas tem que continuar o tratamento. Não é a lipoaspiração não é o fim do tratamento. A lipoaspiração de forma isolada não vai sanar o problema. Não resolve. Tá certo. Então, a lipo não é o fim do tratamento, mas também não é o tratamento. Ele faz parte de um conjunto de medidas a serem tomadas para que a paciente possa se sentir melhor, mais confortável com o corpo que tem e, em alguns casos, até mais bonita. Sim. A lipoaspiração, então, vai ser o procedimento cirúrgico mais indicado no tratamento do lipedema, é isso? É o que geralmente é indicado em todos os casos cirúrgicos de lipedema. Tá? Sim. Então, você faz uma modelagem corporal. Casos mais graves, você tem que complementar, como eu falei. Se tiver um linfedema associado, às vezes você tem que fazer um shunt linfático ou até mesmo do sistema linfático para o sistema venoso. Aí tem que ser avaliado com o pessoal da cirurgia vascular. E qual que é o objetivo dessa lipoaspiração nesses casos do lipedema? É reduzir o acúmulo de gordura, porque o lipedema é uma gordura, um acúmulo localizado de uma gordura inflamada. Que, às vezes a pessoa, é muito importante diferenciar que tem lipedema e tem obesidade. Então, lipedema é quando existe um acúmulo doloroso de gordura. Se existe um acúmulo de gordura e não é doloroso, provavelmente não é lipedema. Então, você tem que diferenciar isso, tratar aquela parte inflamada, aquela inflamação crônica que o paciente tem, e aí fazer a lipoaspiração para modelar melhor o contorno corporal, diminuir
a quantidade de gordura localizada, melhorando o retorno venoso e linfático daquela região. E para a gente entender, né, doutor Célio, como que é essa lipoaspiração? É uma cirurgia simples, não é? O que que faz de fato nesse procedimento? Isso é muito importante. Não existe cirurgia simples. Existe cirurgia pequena, média e grande. Todas as cirurgias têm um grau de complexidade específico. Está muito em moda fazer lipo de papada. Mas se você pensar, a lipo de papada é uma cirurgia pequena, pode ser feita em um ambiente fora do bloco cirúrgico, mas não é uma cirurgia simples. Por quê? Porque com uma cânula de lipoaspiração de 20 centímetros, se você está fazendo uma lipo de papada, você pode lesionar estruturas nobres nessa região que podem trazer diversos problemas ao paciente. Então não existe cirurgia simples, existe uma cirurgia que, quando bem conduzida por um profissional capacitado, você está tendo uma cirurgia que não se complicou. Então pode ser pequena, média ou grande, tem que ser sempre com um profissional capacitado. Sim, e eu acho isso interessante trazer, de cuidados que você tem que ter antes e também depois de uma cirurgia como a lipoaspiração, né? Queria que você desse essas orientações pra gente. Sim, o ideal da lipoaspiração em si, tirando do campo do lipedema, a lipoaspiração não é um método de emagrecimento. A lipoaspiração foi descrita pelo francês Yves Gerard Heilou. A primeira cirurgia feita no Brasil foi em 1980. E daí, então, se começou a fazer como se fosse um método de emagrecimento, mas não é. A lipoaspiração é um método de modelagem corporal. Você vai reduzir aquela gordura corporal que o paciente tem. Obviamente, se você tira uma certa quantidade, o paciente vai perder uma certa quantidade de peso. Mas esse é o principal detalhe que o paciente tem que ter em mente. A lipo não é para emagrecer, é para modelar. Em determinadas situações, você até faz a lipo com o enfoque de querer diminuir um pouco daquele contorno corporal do paciente, para que ele tenha um ânimo maior para enfrentar a batalha da perda de peso. Mas não é indicado para perda de peso. Você modela o contorno corporal e o paciente, então, dá sequência. Então, o preparo para uma lipoaspiração vem de exames pré-operatórios, controle de peso. Você pode começar antes com massagens linfáticas, drenagem linfática principalmente, e principalmente uma avaliação clínica cardiológica muito bem feita para avaliar o risco cirúrgico do paciente. Sim, e aí também é importante o profissional que vai buscar para fazer esse procedimento, né? Sim, como eu disse, tem que ser um profissional qualificado. O cirurgião plástico, ele cursa 6 anos de medicina, depois mais 5 ou 6 anos de residência médica, e o que demonstra que ele é extremamente capacitado a resolver esses problemas, a executar essa cirurgia, e mesmo assim acontecem problemas. Sim. Imagina se você não tiver com um profissional que tem esse gabarito científico em mente. Exatamente. Agora, após o procedimento, né, quais são as orientações? Depois da cirurgia, o paciente usa uma cinta modeladora, que vai ajudar a diminuir o edema local. A gente usa algumas medicações cicatrizantes e que ajudam na redução do edema também, controle da dor, e continuamos inicialmente com a massagem linfática, a drenagem linfática pós-operatória, que é diferente da drenagem linfática pré-operatória. E aí, dependendo do caso, você progride para outros tratamentos mais profundos. Se o paciente tem flacidez de pele, se ele não tem flacidez de pele, aí você vai avaliando caso a caso para ver qual a necessidade daquele paciente especificamente. Sim, acho que a gente conclui aqui, doutor Célio, que o lipedema, a cirurgia vai ser um último caso, né? As pessoas podem buscar outras formas de tratamento, é importante ter o acompanhamento de um profissional. E essa é a minha pergunta agora, porque você já falou que a cirurgia de forma isolada também não vai resolver o problema. A pessoa ela precisa continuar com aquele estilo de vida que ela já tinha antes. Sim. Isso quer dizer que o lipedema não tem cura, é isso? Não, lipedema é uma doença crônica, ainda não tem cura, porque ela também ainda não tem uma fisiopatologia muito bem estabelecida.
E, inclusive, não tem exame. Ah, então eu vou fazer um exame de sangue para saber se eu tenho lipedema. Não existe um exame, por exemplo, vou fazer, como já citei, infecção de urina, vou fazer um exame de urina para saber se eu tenho infecção de urina. Deu lá positivo, eu tenho infecção de urina. Eu sinto falta de ar, vou fazer alguns exames e o médico concluiu que eu tenho uma insuficiência cardíaca. Isso não há o que se discutir. Os exames mostraram e é isso que você tem. O lipedema a gente não consegue fazer isso. Então é um diagnóstico clínico da avaliação multiprofissional que vai dizer que o paciente tem aquele problema. Nesse caso, a gente não tem a origem para dizer, eu vou tomar esse remédio, vai resolver o problema e depois você vai fazer os outros tratamentos necessários. Então, a pessoa que tem lipedema vai morrer com lipedema, controlado ou descontrolado. Isso aí vai depender dela, ela que vai ter que correr atrás de manter essa doença em controle. É igual ao diabetes, por exemplo, Sim. que o paciente vai viver o resto da vida controlando sua glicemia.